Hi guys, welcome to week 4 of our classes. Today we will be learning about the rooms of the house. Let's get started by checking the homework from the previous class. Eu pedi para que vocês desenhassem no caderno de vocês a casa de vocês ou o prédio de vocês e indicassem as partes que nós estudamos na aula anterior. Então eu peguei aqui a imagem que vocês têm lá na página 332 para usar como referência. Um roof, window, balcony, door, letterbox, path, driveway, car, garage and house. Se a sua casa também tivesse um muro, uma cerca, você também poderia ter incluído, certo? So today you can follow, you can study from page 333, in which we have some pictures. Please, eu quero que vocês então olhem essas imagens que você tem na página 333 e que vocês pausem o vídeo agora, cliquem lá para ouvir as palavras que vocês têm descrevendo cada um dos cômodos e repitam, para que vocês pratiquem a pronúncia dessas palavras. Assim que vocês terminarem isso, eu vou mostrar cômodo por cômodo e quais objetos vocês têm lá, ok? Começando então pelo primeiro cômodo, que é the bedroom. E aí lá no bedroom, na imagem que vocês têm no livro de vocês, tem alguns móveis, alguns móveis que vocês já viram anteriormente. Temos aqui something like this, the dresser, ou seja, a penteadeira, uma cômoda. Vocês também têm lá a double bed. Vocês, in English, you have a single or a double bed. Bom, o que seria então? Qual seria a diferença? Single e double? Exatamente como em português. Cama de solteiro, cama de casal. Só que você não vai chamar de couple bed, vai chamar double bed, como se fosse uma cama dupla. Então, single e double are the kinds of bed we have. There is also a hanger. Hang pode ser o verbo pendurar. Como aqui estou falando de um substantivo, de um lugar onde você pendura as coisas, é uma espécie de, não é bem um cabide, um lugar que você coloca, pendura seus objetos quando você chega na sua casa, ou nesse caso, no seu quarto. The next room would be the bathroom. Existe uma coisa que isso pode confundir em alguns lugares, principalmente na Inglaterra, mas as casas mais antigas. Já vou falar sobre isso para vocês. Primeiro vamos ver aqui então. The bathroom é nada mais nada menos que vocês veem aqui, é o banheiro. So we have some items here in the toilet. You have the shower and you have the bath. O chuveiro e a banheira. There is also a mirror, ou seja, o espelho. You will have towels, as toalhas. You will have toilet paper, papel higiênico. And you have the toilet, a privada ou vaso sanitário. Existe uma diferença então em algumas casas, principalmente as mais antigas. É comum na Inglaterra as pessoas morarem em casas que têm mais de 300 anos, porque foi passando de geração em geração e as casas eram bem resistentes ao tempo. Aqui no Brasil dificilmente isso acontece, porque as nossas casas não duram tanto tempo assim. Normalmente as pessoas fazem reforma ou demolem tudo, constroem uma casa nova, então as casas não são tão velhas assim. Nesse tipo de casa mais antiga, no Reino Unido ou na Inglaterra, vocês podem ver dois cômodos diferentes. Vocês podem ver um cômodo para bathroom
e um cômodo diferente para toilet. Qual é a diferença? Bathroom é um lugar onde você pode tomar um banho, seja no chuveiro, seja na banheira. Toilet é um lugar que só tem o vaso sanitário. Então você não pode tomar banho. Digamos que, corta isso aqui, This is a toilet, this is a bathroom. Então, em algumas casas na Inglaterra, são dois cômodos separados. Um para você tomar o seu banho, o outro para você usar o vaso sanitário. Então, quando você está na escola e precisa ir ao banheiro, o mais adequado seria você falar: Excuse me, teacher, can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Porque o banheiro da sua escola, acredito eu, que a maioria deles não é um espaço que se pode tomar banho, e sim apenas usar o vaso sanitário. Então, it will be the toilet. No inglês americano, as pessoas chamam toilet de restroom. Então, você pode escolher tanto um quanto o outro. Não existe certo ou errado aqui. Toilet se usa se você prefere o inglês britânico, restroom se você prefere o inglês americano. Can I go to the toilet? Can I go to the restroom? Yes, go ahead. The next one, you have the kitchen. Kitchen, cuidado, às vezes algumas pessoas confundem a pronúncia porque tem uma outra palavrinha que é parecida com kitchen. Qual é? Chicken. Kitchen, chicken. E agora, quando que é um, quando que é outro? Kitchen, cozinha. Chicken, frango. You can say, there is a chicken in the kitchen. Tem um frango na cozinha. Aí se você trocar um pelo outro, there is a kitchen in the chicken. Tem uma cozinha no frango? Um pouco estranho, né? Para nós é fácil confundir, mas à medida que você vai se familiarizando, se habituando com a língua, você consegue distinguir bem as duas coisas. Some items you have in the kitchen. You have the garbage, which is normally here. Seria o lixo. You have the tap, a torneira. You will have the fridge. It's open here. It's a fridge. You will have the drawer, uma espécie de balcão cheio, ou nesse caso drawer é apenas a gaveta. Nesta imagem que eu coloquei para vocês aqui, tem a máquina de lavar. Em alguns lugares, principalmente na Inglaterra, as casas, a máquina de lavar fica dentro da cozinha. Tanto de lavar quanto de secar, fica tudo dentro da cozinha. Não é todas as casas que possuem um espaço dedicado apenas como lavanderia. Laundry. Bom, laundry é o que nós chamamos de lavanderia. Temos aqui some items that are part of a laundry. Vocês têm lá ironing table, a mesa de passar. Vocês têm the laundry basket, a cesta ou cesto de roupas que vocês vão usar para lavar ou para depois que estão secas passar. What else do you have? You have the clothes dryer, a secadora de roupas. Em algumas regiões não tem tanto sol, não faz tanto sol como aqui no nosso país. Aqui, se você lava sua roupa hoje, você consegue secá-las pendurando no varal. Em alguns lugares, principalmente na Inglaterra, chove muito, então não faz muito sol lá. Então as pessoas dependem de uma secadora, porque se for pendurar no varal para secar, ela vai demorar uma eternidade. É mais provável que ela molhe mais do que ela seque mais. The dining room. Dining room é nada mais, nada menos do que a sala, o que a gente chama em português de copa. O lugar, o cômodo onde você faz as suas refeições, normalmente separado da cozinha. In the dining room, you have here the plates, os pratos. You have silverware, que seria talheres, garfo, faca, colher. And that's it. You also have glasses. You also have jars. Glasses would be copos. Jarras pode ser garrafas ou jarras mesmo.
In the living room, you have lots of items here. Living room would be what we call in Portuguese a sala. So, what are the items you have here in your book? You have the curtains, as cortinas. You have a picture, quadro ou uma foto. You also have a fireplace, uma lareira, o lugar que você vai usar, vai aquecer, vai acender a lareira para aquecer o ambiente. Finalmente, temos aqui the study. O que seria study? Vocês já viram study? Study for the test. O verbo estudar, neste caso aqui, study é um substantivo, um cômodo, como aqui nós chamamos em português de escritório, o lugar que se usa para estudos ou para trabalho. What are the items you have here? You have a briefcase. You don't have one example here. Briefcase seria então uma maleta, uma mala que você usa, carrega na mão para carregar as suas coisas do trabalho ou da escola. You have also a heater. You don't have here in the picture, so heater seria o aquecedor. E também temos a plug. Plug é o que nós chamamos em português de tomada, onde você vai conectar os seus equipamentos eletrônicos para carregar ou para funcionar, dependendo de qual equipamento nós estamos falando. So let's practice with some exercises. Take a look at the picture 333. A imagem que você tem lá, que eu acabei de descrever aqui, cômodo por cômodo, da página 333. E o exercício está lá na página 334. Lá vocês vão fazer o quê? Vocês vão observar essas imagens e escrever qual é a palavra. Então vocês vão ver lá qual é a palavra, qual é a letra que começa aquela palavra e que palavra é essa. Então, I spy with my little eyes something begin with the letter. Eu consigo ver com meus olhos aqui uma palavra que começa com, letter A. S in the living room. O que seria algo que começa com S na living room? The sofa. You have for letter B. Something starting with C in the kitchen. It's a cupboard. Cupboard é um armário. Então, cupboard. Eu não pronuncio o som do P. Fala cupboard. Letter C. Something starting with L in the bedroom. This is the lamp. Começando com L no quarto, the lamp. Something starting with D in the study. It's a desk, uma mesa para estudos. Something starting with B in the bathroom. It's the bathtub, a banheira. Something starting with D in the bedroom. 3 possibilidades: dresser, double bed or drawer. Todas as palavras começando com D. Letter G. Something starting with T in the bathroom would be the toilet, toilet papers or the towels. Letter H. Something with P in the living room. It's the picture. Letter S or letter J, letter I starting with S in the kitchen. You have the sink, a pia, the sink. Finalmente, letter J, something starting with T in the dining room. Algo que começa com T na copa, the table. Okay? So, if you take a look at exercise number 4, on page 335, vocês vão lá ouvir e me dizer quais são os nomes dos cômodos que vocês ouvem nesse diálogo aqui. Então, lá na página 335, exercício 4. Ouçam e me digam quais são os cômodos que vocês conseguem ouvir aqui. Number 1, it's the bedroom. Number 2, it's the laundry. Number 3, the kitchen. Number 4, the living room. And number 5, the bathroom. As an interaction, eu quero que vocês ouçam lá, ainda na página 335, o exercício 1. Listen to people talking about their favorite room in the house. 4 pessoas vão falar sobre quais são os itens, quais são os cômodos favoritos nas casas deles. Vamos lá. A Deborah her favorite room is the bedroom. Mary's favorite room is the kitchen.
Andy's favorite room is the living room. And Ben's favorite room is the study. Ok? Como atividade de casa, eu quero que vocês façam esses exercícios aqui, ó. Na page 334, exercises 1 and 2. Page 335, exercise 2, ou interaction. And, nessa interação, o que eu quero que vocês façam? Interview 4 friends using the questions in the chart and write down their answers. Vocês vão usar as perguntas que vocês têm lá na tabela da página 335, e vão entrevistar 4 dos seus colegas, 4 dos seus amigos. E aí, por exemplo, vocês vão usar ali, what's your favorite room in the house? What color is your room? Are you afraid of being alone? Are you a stay-at-home person or a going-out person? Essas duas últimas perguntas aqui, ó. Essa expressão, are you afraid of? Você tem medo de ficar em casa sozinho? Are you a stay-at-home or a going-out person? Você é uma pessoa que gosta de ficar em casa ou uma pessoa que gosta de sair? Coloquem lá em cima, então, o nome do seu amigo e as respostas deles em cada uma das colunas. Ok? Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.